Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com interfaces e eu quero começar esse capítulo dando um aviso. A partir do Java 8, interfaces podem ter Default Methods ou Defender Methods. Do Java 7 para baixo, esse Default Methods, esse Defender Methods não existe. E por que eu estou dando esse aviso? Porque a partir do Java 8, isso possui implicações conceituais e práticas que serão discutidas mais para frente neste capítulo. Primeiro vamos trabalhar com a definição clássica de interfaces e depois vamos acrescentar o conceito de Default Methods. Esse Default Methods a gente vai trabalhar com ele no final desse capítulo para a gente entender tudo direitinho. Mas a gente vai começar a trabalhar com a definição clássica das interfaces. Na definição clássica das interfaces, a gente vai criar as nossas interfaces e nessas interfaces a gente vai colocar as assinaturas dos métodos que a gente vai precisar usar nas nossas classes. Já no Default Methods, a gente vai colocar ali as assinaturas dos métodos que a gente vai precisar e nesses métodos a gente pode colocar mais alguma coisa. Isso a gente vai ver lá mais para o final. Interfaces. Interface é um tipo que define um conjunto de operações que uma classe deve implementar. Por exemplo, eu criei aqui a minha interface Shape, que é forma, e eu tenho aqui as assinaturas dos métodos, área e perímetro. Então, se eu criar uma classe triângulo, por exemplo, e implementar essa interface, obrigatoriamente, essa classe triângulo, ela terá que ter uma área e um perímetro. A mesma coisa se eu fizer isso com um losango ou com um quadrado, por exemplo. A interface estabelece um contrato que a classe deve cumprir. Então, quando a gente está trabalhando com interface, a gente usa muito essa palavra contrato. A gente vai criar ali a nossa classe, a gente vai colocar ali o implements para ele poder implementar essa interface e essa classe que implementou a interface, ela vai ter que ter esses métodos aqui nele. Se eu criar uma interface que se chama CRUD, por exemplo, eu posso colocar dentro dela as assinaturas salvar, editar, excluir, filtrar, imprimir e depois se eu criar uma classe chamada clientes e implementar essa interface CRUD, essa classe cliente ela vai ter que salvar, editar, excluir, filtrar e também imprimir. Ela vai ter que ter tudo que a interface CRUD tem. Para que interfaces? Para criar sistemas com baixo acoplamento e flexíveis. Durante o curso, a gente vai resolver exercícios sem usar a interface e depois a gente vai resolver o mesmo exercício usando interfaces. Aí vocês vão ver a diferença de usar interface e não usar interface e ver que usando interface, os sistemas eles têm baixo acoplamento e também são mais flexíveis. Temos aqui um problema exemplo. Uma locadora brasileira de carros cobra um valor por hora para locação até 12 horas. Porém, se a duração da locação ultrapassar 12 horas, a locação será cobrada com base em um valor diário. Então, o que eu estou falando aqui? Até 12 horas, o valor será cobrado por hora. Passou de 12, já é o valor por dia. Além do valor da locação, é acrescido no preço o valor do imposto conforme as regras do país. No caso do Brasil, é 20% para valores até R$ 100, ou 15% para valores acima de 100. Fazer um programa que lê os dados da locação, que é o modelo do carro, o instante inicial e final da locação, bem como o valor por hora e o valor diário de locação.
O programa deve então gerar uma nota de pagamento contendo o valor da locação, valor do imposto e valor total do pagamento e informar os dados na tela. Veja os exemplos. Então temos aqui uma locadora de carros, onde você aluga um carro aqui e você vai pagar pelo tempo que você ficou com o carro. Então o programa vai ter que fazer isso aqui. Entre com os dados do aluguel, modelo do carro, a retirada, que é o dia que você pegou o carro, e o dia que você retornou com o carro. Nesse caso aqui, você pegou no dia 25 e retornou com ele no dia 25 também. Então você ficou 4 horas e 10 minutos com esse carro. Depois o programa vai ter que perguntar qual é o preço por hora e qual é o preço por dia, para você poder imprimir a fatura. Nesse caso, esse cliente vai ter que pagar R$ 50 aqui de pagamento básico, mais R$ 10 de imposto, então somando os dois, vai dar R$ 60. Agora vamos para os cálculos. Raciocina comigo. Ele retirou o carro no dia 25 às 10h30 e devolveu no dia 25 às 14h40. Então eu tenho que subtrair esse valor aqui. Ele ficou 4 horas e 10 minutos com esse carro, mas como o valor é por hora, ele passou de 4 horas. Então a gente arredonda aqui para 5 horas. Pagamento básico: 5 vezes 10, que é igual a 50. Como a hora é R$10 e ele passou das 4 horas, então ele vai pagar R$50. No caso aqui do imposto, o enunciado aqui nos diz que para valores até R$100 é 20% que ele vai ter que pagar. Então você vai ter que fazer esses R$50, que é o valor aqui, né, que ele tem que pagar, vezes o imposto, que deu 10. Por isso que deu aqui 50 mais 10, R$60. Temos aqui um outro exemplo, tá? Vamos para os cálculos aqui. Ele retirou no dia 25 e devolveu no dia 27. Então ele ficou 2 dias com esse carro. Só que passou de 2 dias. Temos aqui 2 dias mais um pouquinho aqui, que é 1 hora e 10 minutos. Nesse caso, arredonda para 3 dias. Se ele quiser deixar o carro lá mais um pouco, tudo bem, ele vai pagar o mesmo valor. Só não pode deixar passar de 3 dias, senão ele vai ter que pagar 4 dias. Tá? Esse cálculo aqui está em dias, né, porque passou das 12 horas. Então o pagamento básico vai ser o quê? Ele vai pagar aqui os 390 mais o imposto, que somando esses dois vai dar 448,50. Por que então? Pagamento básico é 130 vezes 3, porque foi 3 dias que o carro ficou lá, porque passou de 2 dias. E o imposto é o valor, né, do pagamento básico vezes 15%, igual fala aqui no enunciado, ó, quando passa de R$100 é 15% de imposto. Então, ele vai ter que pagar esses 390 vezes 15, que deu 58,50. Somando esses 390 mais 58,50 dá 448,50. A gente vai resolver esse problema nos próximos vídeos.